Fala meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje aqui quem está falando é Genil do canal Genil do Geek. E hoje vamos falar da segunda temporada de um anime que vai contar sobre a morte repentina por excesso de trabalho. A assalariada Azusa Aizawa se encontra diante de um anjo que a permite reencarnar em um novo mundo como uma bruxa imortal, onde ela passa seus dias matando slimes por dinheiro em férias eternas. Mas mesmo os pontos mínimos de experiência dos slimes irão se somar depois de centenas de anos, e Azusa descobre que ela acidentalmente atingiu o nível máximo. Temendo que suas fortes habilidades atraiam trabalho e forcem ela a voltar a uma vida de esforço excessivo, ela decide, esconder sua força a fim de preservar seu estilo de vida pacífico. Estou falando de Eu Mato Slimes há 300 anos e atingi meu nível máximo, segunda temporada, episódio 5. Então já só tô dando like, comenta embaixo, compartilha esse vídeo, porque ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que a Falfa e a Xiaoxia estavam ensinando a Sandra, que é a nova integrante da família, que é uma mandrágora de 300 anos, que assumiu uma forma humana depois desses 300 anos. E a Azusa estava vendo ali elas ensinando a garota, ensinando a própria menina, ensinando a garota. E aí, depois disso, ela vai lá lavar as roupas dela, vai lá lavar as roupas. E aí a Falfa, deixa eu ver, a Xiaoxia acaba propondo que as três devem ir para a escola, Por quê? Porque elas se sentem bem, conseguem aprender bem mais estando com outras crianças. Então elas decidem simplesmente que vão para a escola. Só que a questão é, quando elas chegam na escola, elas se apresentam, só que a questão é, elas sabem tudo o que a escola pode ensinar para uma pessoa, apesar de elas serem crianças. Elas já sabem tudo. Por exemplo, quando a professora faz uma pergunta, alguma coisa, quem levanta a mão é a própria Falfa, E ela consegue resolver os problemas muito facilmente, até problemas de nível universitário. Ela consegue resolver sem pestanejar, E em relação à educação física, a Xiaoxia acaba se elevando ainda mais nessa situação. Ela acaba mostrando ali o que vem. Então, praticamente ali, as duas não poderiam estar na escola. Por quê? Porque elas já são muito inteligentes, são muito pra frente do que elas parecem, Elas têm a cabeça, têm a mente um pouquinho mais de um gênio, Que pensa um pouco mais pra frente, Que sabe tudo praticamente, Enquanto a própria Sandra ainda teria que ficar, porque ainda teriam coisas que ela poderia aprender, Dentro da escola. E aí, por não compreender as suas próprias filhas, ela decide ir visitar a Yufufu, que é o espírito do cotejamento, que vimos lá durante a reunião, que ela acaba chamando a própria Azusa de filha, e a Azusa acaba considerando ela sua própria mãe, dentro daquele mundo, Então ela vai pedir uns conselhos. Só que a questão é, a própria Yufufu estava fazendo algumas sopas com cogumelos. E tinha um cogumelo em específico que a Azusa não poderia comer, que era um cogumelo que a encolhia para uma forma de uma criança. E como a Yufufu queria muito ter uma filha, então ela praticamente decide tomar a Azusa como uma filha assim pequena para criar. E aí ela, considerando que assim ela poderia entender a mente das suas filhas, porque ela já considera a Sandra uma membro da família, que considera ela como filha, no caso. Considera ela como sua filha, Considera ela como sua filha. Então ela pega a Sandra e leva até a casa de Yufufu. Então elas acabam se considerando irmãs. Acaba numa situação em que elas acabam se considerando irmãs. Elas passam a noite ali na casa da Yufufu, Acabam passando bem a noite lá, tomam um banho, conversam, dormem. Só que a questão é, a própria Azusa e a Yufufu, elas tomam banho juntas, já que a própria
né, a própria Sandra acaba achando isso muito excessivo para uma planta. Porque ela é praticamente uma planta na forma de um ser humano. É uma mandrágora na forma de um ser humano, porque ela é uma mandrágora de 300 anos. E ali naquele momento, naquela hora, a própria Yufufu pega as duas e leva para passear e comprar algumas roupas. E elas acabam ficando muito lindas com as roupas. Tanto que a própria Yufufu não resiste e compra todas que ela acaba vendo pela frente, né? E aí elas acabam entrando num beco e as meninas acabam sendo, né, capturadas. Só que considerando que a Asus é uma bruxa de 300 anos de idade, também, né, com a cara de 17, ela simplesmente consegue dar um jeito nos bandidos. Só que acaba que a Sandra acaba sendo feita de refém. Mas aí o Fufu aparece para ajudar, né? O problema seria quando ela voltasse para casa. Porque ela foi buscar a Sandra, já estava numa situação precária. Por quê? Porque quando a Asa voltasse para casa, com as roupas que aí o Fufu deu, né? As, as membros da sua família, que são a Laika, a Flatorte, acabam ficando exageradamente puxando muito, mimando a própria Asa, só como se ela fosse uma criança, pegando, vestindo ela com tais roupas, falando que ficou bonito. E a própria elfa lá, a Halkara, acaba falando que ia dar mais cogumelos pra diminuir ela, pra ficar no formato de um bebê. E aí, mano, ficou um caos todo ali naquela casa, mas no dia seguinte ela conseguiu voltar ao seu tamanho normal. E ali tudo, e aí ela começou realmente a entender as suas filhas. E a própria Sandra acaba falando que não precisa, que ela precisa que ela, pra ela estava tudo bem ela estudar em casa. Estava tudo bem ela estudar em casa. Né? Estava maravilhoso para ela. Então ela acaba se formando, né, na escola também. Assim, as três acabam ficando estudando em casa, né? Mas muita coisa aconteceu que deu um bolo do caralho. E é. Opa, desculpa a palavra. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando dando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.